Boa noite, pessoal. Vamos lá, né? Fechar hoje o nosso estudo de Efésios. Espero que tenha sido bom para todos vocês, né? Nessa pandemia a gente teve que trabalhar assim e acho que foi bom, né? E o bom é que ficou gravado aí. Vocês podem recorrer à gravação e estudar, né? A nossa carta de Efésios. Então hoje nós encerramos, hoje é a parte final. Né? Hoje nós vamos entrar no que a carta é conhecida, né? Na armadura do cristão. A armadura do cristão é muito conhecida na nossa igreja e até nas outras igrejas cristãs, porque fala de lutar contra o inimigo, né? Armas para lutar com o inimigo, né? Se tratando de libertação, de combate, nós até é uma oração necessária de se fazer antes, né? Para para se fazer oração por outro, por alguém, por um grupo, por alguma causa, se pede, a igreja nos ensina a rezar essa oração, né? de invocar essa armadura sobre nós de Deus. Então nós vamos entender aqui o que Paulo está falando, tá bom? Eu vou falar simplesmente por quê. Porque é muito falado a armadura do cristão. Então eu vou tentar falar coisas aqui de estudo mesmo, coisas que de repente você não ouviu, né? De repente não foi falado, não ouviu ainda em homilias, em explicações. Tá bom? Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovaremos a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente por todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Amém. Então vamos lá, o trecho é Efésios 6, do versículo 10 até o final, até o 24. Eu vou ler tudo e depois eu faço as considerações, tá bom? Vamos lá então. Pega a tua Bíblia aí, a minha é Ave Maria, né? A tradução da Ave Maria que eu estou fazendo. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e potestades, contra os espíritos deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo abraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Daí, tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias, pelo Espírito, do qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. E para que também vós estejais a par da minha situação e do que faço aqui, Tíquico, o irmão muito amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Eu vou-lo envio precisamente para isso, para que sejais informados do que se passa conosco e para que ele conforte os vossos corações. Paz aos irmãos, amor e fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor inalterável e eterno. Amém. Paulo encerra assim a sua carta aos Efésios. Então vamos lá, né? As considerações aqui. Primeiro ele fala aqui para fortalecer no Senhor, se fortalecer no Senhor, né? Como? Em oração.
A única forma de fortalecer-se em Deus, se fortalecer em Deus, é orando. A oração é o mecanismo de se ativar em Deus, de se conectar em Deus. Não existe internet com Deus. Não existe. Até existe, é a oração, né? A oração é o mecanismo de estar em Deus. Dependendo da oração, da forma de orar, da intimidade de oração que você tem com Deus, você se potencializa com o poder do Senhor. Por quê? Porque o Senhor conversa com a gente na oração. Então, a nossa oração ela tem que ser rica. Rica, quando eu falo rica de valores que agradam a Deus, para que o Senhor nos corresponda. Que haja uma perfeita comunhão em Deus. E essa comunhão em Deus vai fazer com que Ele te fortaleça. A presença de Deus em você, perto de você, te fortalecerá. Com sinais, com maravilhas. E com a própria presença espiritual que você vai sentir de Deus. Então Ele fala para se fortalecer em Deus. Como? Repito, em oração. A oração é um mecanismo de fortalecimento em Deus. Então, se você se sente vazio, se tem algo acontecendo, se tem coisas acontecendo na tua vida, pode ter certeza, irmão, a tua oração está fraca. Eu falo assim, acontecendo no sentido de você estar sem resposta, está sentindo vazio, as coisas estão acontecendo negativamente, né? Oração, a oração dá respostas, a oração modifica as situações. Então, se isso não está acontecendo, é porque a tua oração ou você não está fazendo, ou não está boa. Não está uma oração que agrada, que chegue a Deus, que haja intercâmbio com Deus. Porque quando Deus chega, Ele resolve. Tá bom? Às vezes é necessário alguém orar por você, para ativar a oração, né? Que você tenha alguém que possa fazer isso por você. Né? Paulo também coloca aqui que nós somos soldados, né? Para Paulo, a vida cristã é como se fosse um exército. Nós estamos neste mundo para guerra contra o inimigo de Deus. Então nós somos soldados de Deus. E para Paulo assim ele coloca aí uma figura, uma metáfora muito legal, porque os romanos eles eram, né, um exército muito aparente, né? Dava para ver como é que era o soldado romano, como é que ele se vestia para a guerra, para enfrentar qualquer inimigo que podia aparecer. E eram muitos, porque eram muitos lugares. Eram muitas fronteiras, naquele momento da história, havia muitas fronteiras a serem defendidas, muitos inimigos diferentes a serem enfrentados, para manter o território que foram conquistados ou para conquistar território. Então, havia um entendimento muito claro do que é um soldado romano. Então ele usa essa figura, essa metáfora do soldado para comparar ao que nós devemos ser lutando contra o mal, contra o inimigo de Deus. Porque a nossa vida é, para Paulo, uma guerra no sentido de enfrentar o mal. Aí a gente pensa assim, mas o mal não foi vencido na cruz? Foi. Ele já não tem mais o que ele tinha contra nós, o poder que ele tinha contra nós. Mas nós sabemos que o demônio ele existe, né? O mal existe. O próprio Cristo colocou isso, enfrentou isso. Né? Então o mal existe. Ele foi vencido na cruz? Foi. Vencido no sentido de que ele agora está amarrado. É um leão amarrado, né? Não é isso que a gente entende lá, que a gente vê na Bíblia, né? Um cão amarrado, né? Mas se você chegar perto dele, né? Mas na verdade, vamos fazer um entendimento disso aqui. Na verdade, o inimigo ele existe e ele está por Paulo aqui nos ares, ou seja, em todos os lugares, esperando brechas. Quais são as brechas? O pecado. Porque ele está amarrado no sentido assim, eu não posso agir mais como eu agia antes, livremente. Eu podia fazer o que quiser, podia matar, podia fazer ciladas. Agora ele não pode mais, porque Cristo, pela vitória na cruz, criou uma lei espiritual e que o inimigo não pode agir mais sem que haja as possibilidades do inimigo. E as possibilidades quem dá somos nós no livre-arbítrio, que é o favorecimento da sua presença, que é o quê? O pecado, a aproximação do mal, a identificação com a coisa ruim, com o mal,
vícios que nos identifica com o mal, invocação dele, do mal. Isso faz com que o inimigo ele não esteja só presente, ele age poderosamente, influenciando as mentes, influenciando as pessoas, influenciando de modo a destruir o amor de Deus, a fé nos lugares. Então nós estamos em guerra, tá bom? Ou seja, o evangelho, né, tem muitos inimigos. Pregar o evangelho, ser um evangelista com a vida até, às vezes nem como pregador, como, né, nós temos, por ser seguidor de Cristo, nós temos fortes inimigos. Às vezes os inimigos são pessoas que deveriam nos ajudar, pessoas, companheiros até, às vezes companheiros de igreja, companheiros de família, que não nos entendem, não nos analisam, não estão em oração conosco. Então, o entendimento que se faz às vezes é um peso e parece que aquilo atrapalha até a nossa caminhada. Ou nós atrapalhamos a caminhada do outro, né? Então, o evangelho por se tratar de passar a vida de Deus, as coisas de Deus, já tem inimigos no mundo, porque isso não pode ir para frente. Isso é o pensamento do mal. Pregar o evangelho, identificar Deus nesse mundo é contra mim, no caso, o mal. Então, vamos lutar, né? Então, Paulo coloca aqui armas espirituais. E é muito legal. Ele faz a associação com os soldados, né? Ele fala da couraça, do cinto, da sandália, do escudo, do capacete. Tudo que o soldado romano tinha para enfrentar o inimigo, que era muito importante, porque se enfrentava de espada. Então você precisava de algo que aguentasse uma espada, um capacete que aguentasse uma paulada, né? Você caminhava muito, então você tinha que ter umas sandálias para não se... Então era um equipamento necessário para enfrentar. Mas isso, esquece isso. Aqui são armas espirituais. Ele quer dar uma ênfase, só para chamar atenção, porque ele quer dar uma ênfase no sentido de que você precisa de armas espirituais para enfrentar o mal que existe em todos os lugares. E como nós pecamos, eles são ativos. O mal é ativo, porque nós pecamos. Então, nós precisamos de usar essas armas. São armas de vitória. São armas que, se você usar, você vence. Você vence. Isso é muito legal. Então Paulo fala de 6 aqui, né? Ele cita 6. Fala da verdade. Você viver em verdade. Verdade de Deus. Verdade que agrada a Deus. Nos estudos de Efésios anteriores, nós falamos da verdade. Existe a verdade minha, existe a verdade do outro. E pode não ser a verdade de Deus. A minha verdade pode não ser a verdade de Deus. Aí se torna uma inverdade? Se torna uma mentira, uma hipocrisia? Tem que ser a verdade de Deus. Então tem que ser conhecida a verdade de Deus. Olha como é que isso remete à oração lá em cima, a anterior. Viver a verdade de Deus. Fazer justiça. A justiça de Deus. Ou seja, o que Deus quer, eu vou fazer. Ou seja, a vontade de Deus, ser reto. Nós falamos isso também, né? Muito aí na carta. Fala da paz, do evangelho da paz, né? Calçados da paz, ou seja, ter paz para fazer as coisas, para resolver as coisas, você tem que estar em paz. Irmão, preste atenção nisso. Para se resolver as coisas, esteja em paz. Se você não está em paz, não resolva as coisas imediatamente. Pare para orar. Eu estou com pressa para resolver. Pare para orar. No banheiro, na cozinha. Pare para orar, para decidir as coisas. Porque a oração te dá paz. Ou pelo menos a paz necessária para você resolver. Tenha paz para falar, tenha paz. Não tire a paz do irmão, não tire. Nós temos o poder de tirar a paz do irmão. Isso quem faz, isso é uma identificação do mal. O mal quer tirar a paz do irmão, a alegria, a paz. Porque a paz e a alegria são características do Espírito Santo. Uma pessoa que está com paz e alegria, ela está com muito forte o Espírito Santo agindo nela. Então não tire a paz do irmão e também tenha paz. Busque ter paz para resolver, para rezar.
Não adianta você se enfurnar num quarto para rezar sem paz. Então como é que eu vou fazer, Beto? Então a primeira coisa que você deve fazer é buscar paz. Busque paz. Às vezes caminhar da paz. Às vezes orar em línguas da paz. Às vezes tomar banho da paz. Às vezes você comer uma coisa boa da paz. Mas o que mais dá paz é invocar Deus naquilo que não tem paz. Isso traz paz. Aí você entra no estado de oração. A Deus nos ensina até que quando não te aceitam, para que você não vá, bata ali, tire o pó dos teus sandálios, vá em frente. Ou seja, às vezes, até para ter paz, às vezes é necessário se afastar. Mas é necessário ter paz para que as coisas andem, para que as coisas fluam, para que o amor estabeleça, né? É importante a paz, é uma grande arma para se vencer o mal. E o mal ataca muito aí. Fala da fé, do escudo da fé. Olha, ter fé, não perder fé. Como eu vou ter fé se eu não orar? Se eu não ver as coisas? Não ver o dedo de Deus, os sinais de Deus acontecendo? Então você precisa de orar, irmão. Oração, oração. Fala da salvação, porque nós precisamos ser salvos. Eu até estava lendo um livro esses dias falando de que aquele que é crente, aquele que é convertido a Deus, ele precisa cada dia mais se converter mais. Por quê? Porque a gente não sabe a hora que vamos precisar de salvação. Deus está sempre pronto a nos salvar. E as ciladas do mundo, às vezes, elas chegam através de coisas que não dependem de nós. Né? Precisamos de salvação. Por exemplo, agora, ó, a gente não sabe como que a gente pode, de repente, pegar essa doença aí, esse Covid, do nada, né? Os índios pegam o Covid. Como é que o Covid chegou lá no interior da Amazonas? Chegou. Né? E muitos morreram. Como? Se falam que é ar puro, ar, né? Mas chegou. Eu não quero entrar no mérito dessa questão. É só para você entender que o mal, quando ele quer fazer, agir, ele vai. Então nós precisamos de quê? De salvação também. A salvação também é uma arma e deve ser pedida a Deus. Me salve, Senhor. Me garanta. Me dê segurança. Me salve de armadilhas. A salvação de Deus também é uma coisa necessária. E a salvação deve ser pedida, orada ao Senhor. Para que não chegue coisas até nós. Porque nós, eu repito para vocês, nós pecamos. E por causa disso chega, tá? Porque também diz a palavra de Deus que não chega até nada a um crente, a um convertido, que Deus, né, sem a permissão de Deus. Está escrito isso na Bíblia. Mas isso é para uma pessoa que é reta, justa. Uma pessoa justa, reta aos olhos de Deus, não é. Não chega não. Só chega aquilo que Deus quer porque sabe que ele vai vencer. Se aquilo chegar é porque Deus sabe que ele vai vencer. Mas nós pecamos. Nós não somos tão justos, verdadeiros com Deus, porque nós erramos, nós temos pecados. E muito desse pecado às vezes não é limpo, não é confessado, e às vezes nem é nem reconhecido em nós. Então nós precisamos de salvação, porque se tiver pecados que nós não reconhecemos, nós estamos à mercê do inimigo, dos espíritos malignos, dos principais malignos espalhados em todos os lugares, nos ares. Nós também precisamos da palavra de Deus. Aí fala do Espírito, que é a palavra, ou seja, estudar. Eu acho que o estudo dessa carta foi muito legal. Para quem acompanhou, para quem viu, para quem realmente estudou a palavra, trouxe muita coisa nova, positiva de Deus. Muita coisa que a gente tem que pensar no dia a dia. Eu acho que trouxe sim. Tá aí, é só você procurar. Com um olhar de estudo, de crescimento interior, de conversão, de maior crescimento. Né? É a palavra de Deus. Embora não seja o evangelho, mas é a palavra de Deus porque é inspirada. É uma carta inspirada, que a igreja confere como inspirada por Deus. Então traz coisas novas.
Se você usar verdade, justiça, paz, fé, pedir salvação, usar a palavra de Deus como instrução para crescimento, você não perde a luta, você não perde. O problema é que às vezes a gente deixa escapar uma dessas, tem gente que deixa escapar tudo, não faz nenhuma dessas. Pede socorro para o irmão quando está ruim demais. Mas na verdade nós temos as armas em nós para fazer, para agir, para ajudar o irmão. Depende de você, irmão, né? Paulo fala também na carta aqui nesse texto de ficar vigilante, porque a luta ela é interior, a luta é interna, é dentro de você, é na sua mente, é nas suas vontades, nas nossos ataques mentais, nos nossos maus desejos, nos nossos sonhos, na nossa imaginação, nos nossos raciocínios errados, nas nossas concepções, nos nossos julgos, na nossa fragilidade, na nossa pouca falta de correção, sabe? No que nós não passamos. A gente reza muito, eu falo isso de experiência, a gente reza muito, mas passa uma provinha ali, a gente não passa. A gente vive pedindo todo dia, todo dia, todo dia. Acontece um negocinho, a gente não passa na prova. Isso basta, gente. Isso tem que acabar, não pode. Um cristão tem que evoluir, ele tem que crescer, a santidade tem que aparecer em nós. Então, a luta interna. Há uma luta muito interna que o inimigo no ar, ele vê que você está frágil, ele vê que você é fácil. Tem a luta social. Quando eu falo social, eu falo, luta em família, não é? Não precisa nem falar, né? Família tem um montão de problemas. Um montão de coisa acontece. Que o inimigo entra, fica, se estabelece, faz, irmão contra irmão. Tem problemas de trabalho, inimigos em trabalho, inimigos pesados, vira inimigo mesmo. No estudo, nas escolas, no que fazemos, há pessoas que não gostam da gente, que têm diferenças. Na própria igreja, gente, na igreja tem dificuldade, guerras, lutas. Tem pessoas que a gente não gosta, pessoas que não gostam da gente. Dentro da igreja, temos dificuldade porque as personalidades são diferentes. Então a luta ali sim, porque há pecados. Porque Deus fala para a gente amar o próximo como a nós, mas nós não fazemos isso nesses ambientes sociais. Então há pecado, e se há pecados, facilita aqueles que estão nos ares de vir e agir. Nas amizades, nós temos amizade, daqui a pouco você não fala uma coisinha com um amigo, não cumprimenta no dia do aniversário daquele amigo, o amigo já não virou amigo, já virou colega. Depois, para colega, para ser inimigo, é uma brincadeira, mas isso acontece pra caramba, né? Por causa de uma bobagem a gente perde a amizade. E um amigo, por ter sido amigo, quando perdemos a amizade, lança coisas sobre nós. Fulano foi assim também, pronto. Ele lança coisas. E quando lança, sabe o que ele lança? Ele lança esses espíritos que estão nos ares. Porque fala com propriedade de você, porque te conhece, é teu amigo. Já parou para pensar nisso? Que você precisa de verdade, justiça, paz, fé, salvação e palavra contra isso? Esse todos os ambientes aqui, social. E também tem o espiritual, né? A luta espiritual, que temos mesmo. Nós não confessamos, nós não comungamos direito, nós pecamos mesmo. Então nós temos guerras espirituais. Temos sim, dentro de nós. Dormimos mal, sonhamos mal, somos atacados em sonhos, somos atacados em maus desejos. Às vezes do nada aparece coisa na nossa cabeça. Procura ver primeiro se você está em pecado. Não pensa que é o demônio, não. Procura ver, porque se você estiver em pecado, é o caminho que ele encontra. São coisas espirituais. Às vezes teu corpo, às vezes a gente padece do corpo porque estamos em luta espiritual. Às vezes não comemos bem, não ficamos bem porque estamos em conflitos espirituais. Que a gente fala que a pessoa fica pesada, a pessoa fica cheia de coisas. Isso são coisas espirituais. De pessoas que falam da gente, de coisas mesmo que eu faço e que não foi bom e aquilo me carrega. Né? A gente vai pelos pecados, pelos mandamentos. Desejar a mulher, o homem do próximo. Mas eu sou homem, eu sou mulher.
Não, irmão, você deu uma brecha para algo entrar em você espiritualmente. Invejas. Como é difícil uma pessoa admitir que tem inveja do outro. E temos. Pecado de sexualidade é infinitamente. Tem sim, gente. Acontece. Desejo de matar o irmão. Você não é assassino, mas matar no sentido de você não quero mais viver com essa pessoa para mim morreu, eu não quero absolutamente mais. Eu desejo até o bem para ela, mas que ela siga a tua vida e eu sigo a minha. Isso é matar, né? Honrar pai e mãe, nós falamos, né, no estudo passado, quantas coisas erradas. Então, nós pecamos sim. Então, por pecar, o espiritual nosso, ele é abatido, né? Ele é massacrado. E o inimigo quer isso. Por quê? Porque ele quer dormir com você. Ele quer fazer você sonhar mal. Ele quer fazer a tua estrutura ficar desequilibrada. Ele quer fazer você sentir que você está doente. Olha como é que é grave isso, né? E muitos são assim, toma remédio, mas porque está totalmente desequilibrado espiritualmente. Aí tem que cuidar do espiritual. E como é que é cuidar do espiritual? Vida de sacramento, confissão, análise interior, tua mesmo com Deus, oração mais oração. Mas não é uma oração doentia, não, é uma oração coerente. Como é isso? Buscando a paz, buscando a alegria de Deus, buscando verdades de Deus, buscando justiça, lendo a palavra, orando com Nossa Senhora, com o terço. Essas coisas todas traz harmonia, calma. Aí eu pergunto a você, você tem feito isso, irmão, sozinho, partido de você, ou você depende de alguém para fazer para você? Você depende de grupo de oração? Você depende de alguém, um animador, um amigo? Tem que partir de você. De você. Estamos numa luta. E Paulo fala que está preso, né? Que pede oração por ele. A carta é uma carta de cativeiro, ó, prisioneiro. Então, ele pede porque mesmo prisioneiro, ele quer pregar. Ele ama tanto a Deus que ele não consegue. Eu estou preso aqui, mas eu quero falar de Deus, eu quero. Olha que alegria é falar de Deus para ele. Ele pede oração para ajudar ele a isso. Mas eu quero, para terminar mesmo essa carta, eu quero destacar aqui uma coisa principal. Talvez seja a principal arma de um cristão. Porque essa arma, ela foi usada pelo próprio Senhor Jesus para vencer o mal. Eu quero falar da humildade. Paulo foi humilde para pedir oração. Prisioneiro, orem por mim. Estou totalmente preso mal, orem por mim. Eu reconheço que eu estou precisando de ajuda, orem por mim. A humildade é um fator de vitória. O inimigo não entende, não aguenta uma pessoa humilde. Jesus foi humilde do começo ao fim. Ele nasceu pobre, necessitado de um lugar para nascer. Ele morreu como um bandido. Uma pessoa que só fez o bem, morreu como um bandido e aceitou isso. Aceitou ser o cordeiro sacrificado, sacrifício vivo, vítima viva, para poder pagar o pecado. Quando nós aceitamos a humildade, a humilhação, como um reconhecimento, nós nos limpamos de toda ação demoníaca e vencemos. A nossa alma é limpa. A humildade nos limpa para o céu. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Nós nos encontraremos no próximo estudo se voltar. Essa pandemia acabando, nós nos encontraremos. Deus abençoe, meus amados. Saudade de vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.